Como é que é ganhar uma homenagem, né? A gente costuma brincar que quando começa a ganhar homenagem, brinca que tá velho. Você tá muito longe disso. Eu fiquei muito honrada mesmo com a homenagem. Foi uma noite muito linda. Uma noite que começou vendo os jovens da orquestra, depois os rapazes, crianças, né, ali entre jovens e crianças, aprendizes de animação, ouvir, né, o secretário de Cultura, o Fabiano, com tantas realizações, assim, fiquei muito bem impressionada, assim, e com a postura dele, né, acho que a própria postura dele e o que ele estava dizendo, a maneira como ele estava apresentando os feitos, eu fiquei extremamente tocada e por isso foi de muito valor receber o Prêmio Eusélio das mãos dele. A gente está falando de um festival que já tem 32 edições, né? Que tem um diálogo profícuo com o cinema universitário, que ao mesmo tempo que tem essa coisa micro, nem é tão micro, né? Porque como tem tanta produção, são tantos os instrumentos aqui de fomento ao cinema, mas esse diálogo também com essa ponte, né? Ser ibero-americano, que você olha na programação e você vê isso refletido, né? Hoje mesmo vou ver o filme de uma cineasta cubana. Estou curiosa para assistir essa programação, me alimentar desses outros olhares, porque eu acho que cinema ele tem mil caminhos para ele ter em termos de função. Mas eu acho que a grande função é a comunicação. É você poder ampliar os olhares, você poder focar numa história, numa micro da rotina de uma pessoa, de uma cidadela, e isso repercutir nessa coisa que é da humanidade, né? Do universal, né? O que o específico pode, de alguma maneira, ampliar os olhares para o mundo e para o tempo, né? Para o nosso tempo. Então, essa dimensão quase existencial que eu acho que a arte pode ter, deve ter, e que eu acho que é um parâmetro aqui do festival. A gente teve uma época, eu não vou saber dizer o ano, mas assim, uma década, onde tinha uma quantidade de festivais de cinema no Brasil, né? Claro, nos últimos anos, o desmonte da cultura brasileira, né? dos instrumentos de fomento à cultura brasileira como um todo, assim, é abissal. Então, acho que a resistência do Cine Ceará, assim como, que bom, né, o Festival do Rio está acontecendo agora, né, depois de um hiato, são resistências, né? São arautos da cultura gritando, sabe? Dizendo que está viva, dizendo que é pungente, dizendo que se pensa, né? E também uma cultura que tem uma posição de enfrentamento a todo obscurantismo, uma posição de enfrentamento no sentido de apoiar a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Acho importante colocar isso, você vê isso reverberando quando eu fui apresentadora do Prêmio de Cinema Brasileiro, quando ontem, para tirar a foto com o Cine Teatro São Luís inteiro, de pé, fazendo L de Lula, quando eu fiz a minha peça, que eu tive a honra de reestrear em Recife, naquele Teatro Santa Maria, todas as galerias entoando olê, olê, olá, lulá, com amor, com paixão, com devoção, sabe? Porque entende que a gente está falando de um projeto de país que precisa ser, que a gente não pode abrir mão de um Brasil democrático, de um Brasil antirracista, de um Brasil que convive com a diferença, né? E que vai se repactuar, né? Eu adorei vendo o discurso do Lula com a Simone Tebet, né? Primeiro, que interessante o movimento da Simone Tebet nessa campanha, como que ela cresceu assim aos olhos de todo mundo, né? Que grandiosidade dela, e mais do que a grandiosidade da mulher, assim, da política, né? Dela entender o momento político que a gente está vivendo
e de estar não abrindo mão de prerrogativas muito importantes que ela pautou ali no diálogo com o Lula. E a resposta do Lula a ela foi... Eu fiquei muito emocionada vendo essas duas falas, sabe? O Lula reconhecendo assim, como muitas mulheres podiam se inspirar na coragem dela, né? E como que ele ia honrar todas esses 3 pontos que ela estava pleiteando, né, valorizando a educação, valorizando, né, como é que a gente consegue tirar o atraso das filas no SUS, enfim, pensando o Brasil, né, pensando políticas e não fazendo discurso de ódio, porque eu acho que está todo mundo cansado de discurso de ódio. Eu não aguento mais isso. Eu quero falar de projetos, eu quero ouvir os projetos. Cadê que o Bolsonaro falando de projeto? Ele não fala. Isso me impressiona, ele não fala, sabe? Ele não tem. Ele não tem. E para a cultura, muito menos. E para a cultura, aí não, aí é a anticultura. Assim, ele não se importa com a Amazônia. Ele não se importa com a fome dos brasileiros. Então, acho que agora, né, a gente que está na frente, né, eu espero que a gente tenha a chance agora de falar de projeto. Porque o Lula tem muito a dizer, por tudo que ele realizou. Eu quero ver o que o Bolsonaro vai dizer. Eu acho difícil, sabe? Porque eu acho que tem muita gente ainda que não pôde reconhecer, quer dizer, acho que tem diferenças abissais, né? Acho que o Lula é a favor da ciência, é a favor da educação, né? Ele respeita o ser humano. Eu acho que a gente tem milhões de exemplos de que o Bolsonaro não se importa com a dor das pessoas. Porque eu acho o seguinte, um presidente da República tem que se compadecer da dor das pessoas. Não importa que pessoas são, se é do partido oposto, não interessa. Eu nunca vou me esquecer da Jandira num debate, quando acho que foi o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, eu confundo esses 3, e ele passou mal. E a Jandira, do lugar dela, não tem essa. Um adversário político não é inimigo. E ela foi lá e acudiu. Com a nobreza de alma que a Jandira tem, ela foi lá. E eu acho que essa era a postura que o Bolsonaro deveria ter demonstrado nos anos do seu mandato. Então não adianta agora, nos últimos minutos do segundo tempo, aí ele faz um monte de coisas que ele não fez em todo o pleito, todo o governo. A gente está com o subconsciente muito capturado por isso. É porque a gente está falando do nosso futuro. A gente está falando que dia 30, ele não significa algo para Camila. Entendeu? Ele significa muito mais para uma massa mais vulnerável, que está passando fome. E é sobre isso que a gente tem que falar. O que vai se fazer para cuidar dessas pessoas que estão passando fome? Isso, sabe, a gente tem que falar sobre isso. Qual é a política que o Bolsonaro tem contra isso? São esses 2 meses, sabe? E que legado é esse que ele vai deixar? Sabe, quando ele faz o desmonte das universidades, desmonte do SUS, isso é cuidar do povo? Eu sinto, isso é muito pessoal, assim, mas eu acho que todo mundo que é da cultura sente isso que é. Se a gente não falar agora, quando? É muita falácia, é muita fake news, é muita mentira, é muita performance. Eu vi uma cena dele indignada, eu vi um ator péssimo. Eu vi um ator péssimo. Eu vi que ele estava se aproveitando. A indignação é a minha, de um monte de mulheres, sabe, que se sentiram desrespeitadas por ele. A indignação não é dele, não. A indignação é de quem tem fome. A indignação é de quem está passando muita necessidade. E eu que tenho meu lugar de privilégio, eu que estou com um momento de vida, sabe, de expansão, eu não me inquieto, não posso ficar indiferente a isso. Dói em mim, dói de verdade. Não doeu nele quando mais de 600 mil pessoas morreram. O que ele falou? Ele ria. A gente precisa ter outros partidos com outras coalizões, outras forças regendo, até projetos de desenvolvimento. A gente precisa discutir, sabe, cada vez discutir melhor. As eleições, elas servem para isso, para que a gente possa, né, apurar, tensionar visões estratégicas de modelos de desenvolvimento. Então, eu torço que agora no segundo turno, e aí espero que o Bolso não fuja dos debates, para poder a gente falar de projeto. Eu queria que você falasse assim de
projetos que você está fazendo legais, porque um monte de gente tem perguntado. Eu queria que você falasse o que você pode contar. Vamos lá. Eu não sei se você está atualizado, se você sabe sobre esse novo papel que eu estou exercendo na minha vida. Agora, digamos que formalmente falando, né? Porque de alguma maneira eu já estava fazendo isso, atuando como produtora executiva, ou seja, como uma criadora que vai estar fomentando projetos. E eu estou, no momento, desenvolvendo 3 projetos ao mesmo tempo, um live action e 2 séries. E estão em estágios de desenvolvimento diferentes. E eu não posso falar muito dos projetos em si, mas eu posso falar desse ânimo que eu estou tendo de ter essa aposta mútua, né? Eu com a HBO Max, agora sendo embaixadora mesmo, me sentindo muito honrada de poder estar anunciando, né? Dia 25 a gente vai anunciar esse novo momento, né? Da WBD, Warner Bros. Discovery, agora com a fusão da Warner com a Discovery, né? Fazendo essa grande aliança, né? Desse legado que a Warner tem com entretenimento de qualidade, seja de filmes, mas, né, muito mais nesse campo da criação da ficção, e a Discovery com expertise que tem sobre documentários, sobre realities. Eu acho que tem aí são 2 gigantes, são mundos gigantes juntos, né? E criando novas oportunidades, eu acho que de projetos, assim. Eu faço parte de um time, eu não estou sozinha. É importante dizer que outras criadoras, falo no gênero feminino porque a grande maioria são mulheres, entre diretoras, roteiristas, fazendo parte desse time, dessa aposta, de entender que temos muito a que dizer, muito a criar, muito a falar sobre o Brasil, e que o Brasil pode reverberar para outros, né, searas, principalmente a América Latina, países que tenham, de alguma maneira, alguma afinidade com a cultura brasileira, conhecer nossas histórias, né? Uma aposta que eles estão fazendo e que eu também, né, depois de 30 anos de carreira na Globo, podendo criar essa nova âncora, essa nova marina, e não também assim juntando também com um time de pessoas que não necessariamente estão contratadas, mas que comungam dessa mesma fome de dizer coisas que sejam relevantes e que tenham comunicação. Assim, a gente está falando de muito trabalho, tá, Flávia? Não é de pegar projetos do papel em branco até o roteiro propriamente dito para ser gravado. Torço para que no ano que vem, eu queria que fosse semana que vem, mas ainda tem tempo, ainda tem. A gente está entregando agora, no caso de um dos projetos, a última, já Bíblia, o roteiro 1 e 2, a V2, né, a versão 2, para poder, tendo green light, a gente entrar em produção. Mas é isso, eu quero, na próxima vez, poder estar conversando diretamente sobre os projetos, eles agora sendo filhos para eu parir para o mundo. Última pergunta, que eu acho isso muito importante. Assim, a gente por muito tempo viu esses projetos serem sempre realizados por homens, né? Sim. Homens, chefes de equipe, homens, o showrunner, né? Sim. Muitas mulheres reclamavam disso. Assim. Então, Sim. como é que você se vê também, né? Você que é super engajada, está sempre muito antenada, ser uma mulher nesse projeto? Primeiro, é uma mudança de placas tectônicas, né? Quando você tem narrativas onde a primeira voz e a voz se traduz não só nas atrizes, né? Principalmente fotografia, direção, roteiristas, som, maquiagem, todas as instâncias criativas sendo capitaneadas por mulheres. Acho que isso é uma mudança de paradigma sobre o que dizer, sobre o que ouvir, sobre que tipo de imaginário a gente está povoando, né, para o grande público. E eu acho que também é algo que é uma demanda do grande público. Eu acho que é uma demanda, sabe? É uma demanda de mercado também, né? Se nós somos consumidoras de cosméticos, automóveis, computadores, livros, nós também somos consumidoras de conteúdos de audiovisual. E a gente quer se ver na tela.
E a gente quer se ouvir e se ver com algo que a gente se enxergue de verdade, né? Não como objetificação, não só como coadjuvante, não só como alguém à margem, na periferia do centro do que está se discutindo no mundo, né? E o legal é para equiparar, entende? Não é para poder também dar a chance dos homens se olharem de novo, se olharem por outros olhares e crescerem com isso, né? E trocarem. É assim que eu me entendo como mulher feminista. Qual?